você faz seu trabalho, como que você vende seu trabalho, como que você se comunica com seus pares, como que você comunica com seus superiores, seus inferiores, para você, né, com seus liderados, para você conseguir, de uma maneira geral, eh eh, navegar nesse meio, porque existem dificuldades. Miguel, eu já fui em eventos onde o pessoal perguntou se eu era do marketing. Sem demérito de ser do marketing, mas é porque são tão poucas CIOs, você vê como é sem querer? É. Se eu era E vendedora. no marketing tem muito mais mulheres do que homens. Isso, exato. Se eu era vendedora da mesa. Eu já estava num evento também na frente de uma máquina de café, um CIO chegou e perguntou se poderia servir o café para ele. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias da TI. Hoje estamos num cenário um pouco diferente, mas no Distrito Itaqui, distrito esse de inovação e tecnologia para os negócios, as pessoas e o planeta, em mais de 1 milhão de metros quadrados de Mata Atlântica preservada, na cidade de Itapevi, aqui do lado, e a menos de 30 quilômetros da cidade de São Paulo. O Histórias da TI de hoje está recebendo uma pessoa muito especial para mim, e eu acredito que não só para vocês. Ela tem muitos e muitos seguidores nas redes sociais, está na nossa indústria, é uma CIO já de muito tempo, participa de muitos de nossos eventos, os IT Fóruns, vários outros programas que através do Instituto do Itaqui, através do Instituto Itaqui, a gente realiza aqui no Itaqui. Cláudia Marquesani, um prazer imenso recebê-la aqui. Não sabe o quão feliz estou de tê-la hoje nesse Histórias da TI. Como vai? Obrigada pelo convite, Miguel, IT Fórum. É uma delícia estar aqui com vocês. Eu gosto muito desse lugar, gosto de respirar natureza, pessoas e negócio, que é o coração do Itaqui. E vamos ter uns 2 dedinhos de prosa, né? 2 dedinhos só. Como Não, talvez diz o um pouco mineiro, mais. um pouquinho mais de 2 dedinhos de prova. Você já veio aqui algumas vezes? Algumas vezes, Algumas, quase várias moradora vezes. já. Nossa, parceira demais. Mas, Cláudia, todo mundo sabe que o Histórias da TI é focado em pessoas. A gente, obviamente, vamos conversar sobre a sua carreira profissional. Hoje na Copa Energia, ontem na Pets, e outros tantos que você passou, Luiz Dreyfus, etc. Até a Ambev começou na Brahma, não é Comecei isso? na Vendendo Brahma. cerveja. Vendendo não, você estava já na É. área de tecnologia na Brahma. Mas o Histórias da TI, o foco são as pessoas. Então, mais do que a sua carreira profissional, nós vamos conversar sobre a sua carreira artística. Gosto. Tudo bem? Tudo bem. Podemos ir nessa? Vou encarar o A desafio. carreira artística de Cláudia começou há algum tempo atrás. Também não vou fazer Não fala não, para não Miguel. entregar a idade de ninguém aqui, nem nada, obviamente, né? Mas foi em Monte Santo de Minas. Monte Santo de Minas. Repito, você que é mineiro, acho que nem você sabe por quê. Quando você fala o nome de qualquer cidade em Minas Gerais, tem que falar que é perto de Alguma outra cidade. alguma outra cidade, senão não, porque mais de 800 cidades em Minas Gerais, né? Então não, perto da longe. Lá é perto de Mococa. Mococa já é São Paulo. Peraí, eu nasci em São Carlos. Isso é que ali ali na pertinho. divisa, por isso que eu não falo marmita, eu falo marmita. Você já tem o sotaque Meu paulistano, sotaque já então. é de paulista no interior. Então, para quem é de outras regiões do Brasil, São Paulo, interior, tem um sotaque bem especial de R carregados. Em Minas Gerais, tem várias Minas Gerais, eu diria assim, tem o sotaque de Belo Horizonte, tem o sotaque... o Juiz de Fora, por exemplo, já falam que nem carioca, porque estão mais perto do Rio. E essa parte toda ali, da onde você nasceu, de Monte Santo de Minas, Iguaxupé, e São Sebastião do Paraíso, me ajuda, né? São Sebastião do E Paraíso. mesmo Beraba, Berlândia, aquele negócio, Aí já é longe. mas já fala como paulista, porque está muito mais Já. perto de São Paulo, então tem esse sotaque feio, que eu nasci com ele, obviamente, né? Já. Por que você não começa a contar para a gente, antes da gente falar
da sua carreira profissional e antes da gente falar de tudo que você estudou, a sua biografia é bastante interessante. Que tal começar lá em Monte Santo de Minas, há alguns anos atrás? A sua primeira infância, como é que foi, Cláudia? Bom, Miguel, primeiro tô no lugar certo, né, porque eu gosto mais de gente do que de computador, eu brinco. Então, acho que Isso se é muito fala bom. contar um pouco da minha história e com gente querida é super importante. Bom, eu nasci em Monte Santo de Minas. Monte Santo de Minas é uma cidade bem pequena, 10.000 habitantes, naquela época, hoje deve estar com uns 20. 10.000 tinha? Era pouco, não lembro, mas 19.999, porque agora eu tô aqui, né. Tinha Eh, McDonald's? Não. não, imagina, eu fui comer meu primeiro McDonald's, eu Tinha tinha uma Casa 18 anos. Pernambucana, com certeza. Casa Pernambucana, a maior loja da cidade, É, ali no centro. eu Um nasci. bebedouro de cavalo no meio da cidade, Que bom. né, É. porque tinha todo um trânsito de animais ali no meio mas eu fui muito feliz na minha infância, foi uma infância muito abençoada. Vim de uma família super simples, Muitos irmãos? tenho 2 Tá, irmãos, uma irmã pequeno. 14 anos, mais velha que eu, e um irmão 9 anos mais velho que Você é eu. caçulinha, Sou então? caçulinha, mimada, e meu pai não tinha primeira série, Olha só. e era mecânico, e a minha mãe, dona de casa, também não tinha Mecânico preparo. de automóveis. Mecânico de automóveis e caminhões, porque lá, como é muito próximo das lavouras de café, então tinha muito caminhão. Então Verdade. era Guaxupé tem as grandes isso, cooperativas de café, exatamente, São cara. Sebastião do Paraíso Boa, também, então também. era um nicho bom. Mas eu tive uma infância onde eu pude brincar, onde eu pude sair na rua, eu jogava queimada, muita interação social, que eu acho que acabou, fazendo parte da formação da minha personalidade. Eu morava de frente à escola. Tinha que atravessar a rua. Era só atravessar a rua, que era um problema, porque É. eu nunca fui Muito quieta. trânsito, né, para poder Muito atravessar. trânsito, não, mas eu nunca fui quieta, né. Então, quando dava algum probleminha ali de comportamental, a professora atravessava a rua e batia e tocava a campainha da minha Eu casa, imagino. e já reclamava ali direto. Eu não tinha SLA, não perdia É. SLA ali. Então, mas foi uma infância bastante abençoada, com algumas restrições. Eu brinco que eu é muito caipira, Miguel, Monte Santo não tinha restaurante. Mas você sabe que o índice de caipira não tinha restaurante? Não tinha restaurantes, assim, eu nunca gostei. Porque a comida da minha mãe era a melhor do mundo, né, então não precisava. Você sabe que aqui em São Paulo, né, a gente tem, para quem não conhece, bom, outras regiões do Brasil, outros estados provavelmente também o tenham, a gente tem um índice de caipiricidade, que ele é medido É o IC. dependendo da distância que você nasceu de São Paulo. Adelson, meu sócio, que você conhece muito bem, meu parceiro de vida, etc. Fundamos o Fórum junto há 35 anos atrás. É o dobro. O índice de caipiricidade dele é 2 vezes maior que o meu. Porque eu nasci há 200 lá no São Paulo, ele nasceu há 400. Não, o dele é 3 vezes. Ele nasceu quase em Mato Grosso, no fim, Então lá no Rio Paraná. Então, você, que índice de não, caipiricidade você tinha era lá? um índice forte, 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 forte. número alto. Mantenho traços ainda. Mas, por outro lado, eu acho que eu tive liberdade suficiente, tive formação suficiente, o ensino era muito bom, os professores Escola eram pública, escola obviamente. pública, mas Exatamente. assim, um ensino maravilhoso, é muito responsável. Então, naquela época já tinham ações de fazer workshops em sala de aula, e é muito tempo, não chamava Ah, isso, lógico, né? ah, Não chamava isso, estou gourmetizando o nome, eu não lembro como chamava, apresentação, né, com cartolina, era isso. Mas já tinha, e acho que isso te ajuda na formação, né, como ser humano. Então foi muito bacana. Hoje eu fico feliz porque eu consigo mostrar no Google Maps, ali onde que fica a cidade. tá vendo? Antigamente eu não conseguia mostrar, né. Então hoje que alguém me pergunta, eu vou dar minhas E palestras, tem até foto, eu tem já tudo. abro a foto em um edifício. Eu acho que ainda só tem um, tá? Meus conterrâneos aí depois me corrigem, mas eu acho que só tem um. Tem um edifício e eu consigo mostrar a foto de onde é a minha cidade, melhor sorvete do mundo, as melhores pessoas. Então eu sou muito orgulhosa das minhas raízes. Você ficou lá, o primário de antigamente. Foi, E depois foi o primário. veio Bom, a Mococa, é isso? foi para Mococa. Deixa eu contar como é que foi isso, né? A Mococa todo mundo conhece, nem todo mundo. Os Ah, mais antigos, aquele comercial, a vaquinha, a Mococa, né? É, isso, do que leite é, da vaquinha. Do leite da vaquinha. isso, é uma teco muito. Aí A também, gente vai ganhar além. royalties aqui?
né? Tem um grande amigo nosso que é CEO do Mococa hoje. Vamos ter que Então, conversar com ele. Bom, no final do dia, era uma cidade com poucas possibilidades. E eu lembro que a minha casa tinha um alpendre de frente para a escola, e eu montava ali como se fosse meu escritório, Monte Miguel, Santos, tá lá em falando. Monte Santo. Não, Montava ali como se fosse meu escritório, com os papeizinhos, gostava de brincar, não tô de brincar de boneca e tal. Aí eu falava assim, eu sou a dona desse escritório aqui, e ficava carimbando, se eu soubesse, né, que era um carimbo muitos anos depois, né, ficava carimbando, brincando de assinar e tal. Então eu queria ter uma carreira. Só que ali, eu tinha poucas opções, eu ia ser babá ou professora, tá certo que eu virei os 2, né. professor normalista era o grande negócio. Normalista. A minha irmã é Isso. professora, meu sonho era fazer jornalismo, mas eu estava no 8º ano, 9º ano, alguma coisa assim, e eu assisti a uma palestra do Colégio Técnico de Informática Industrial, De Mococa. de Mococa. Ah, Nunca tinha visto um computador na minha vida, nunca, nunca tinha nem imaginado. Eu falo que foi a TI que me escolheu, né? Aquelas coisas que, né, de, muito bom. de costuras do universo que te colocam ali. E eu assisti aquela palestra, olhei para aquilo, e por isso que eu falo, você começa a inovar já na tua infância, né? Você tem que olhar para as oportunidades que a vida vai te dando ali. E eu falei, putz, é isso aqui que vai me tirar daqui, que vai me Certo. dar. Olha. Eu devia ter uns, sei lá, 12 anos, né? No 8º ano. E fui pedir para minha mãe deixar eu prestar o vestibulinho. Tinha o exame de admissão ou algo Isso, parecido. que era dificílimo na época, porque era um colégio técnico, era Centro Paula Souza, Tá, então muito bom. era muito bom e era difícil e tal, todo mundo queria estudar lá. E a minha mãe olhou para mim assim, como, né? Falei pro meu pai, quero estudar computador. Meu pai me olhou como se eu fosse um ET de 2 cabeças, porque até então meu pai me levava para oficina. Eu enfiava debaixo dos caminhões com meu Punha a mão na pai. graxa? Põe a mão na grade, eu gostava, eu desmontava videocassete, olha eu, né, falando a minha idade, né. E eu gostava dessas coisas, eu gostava de fazer diagnóstico, dessas coisas, né, mais técnicas de investigação. Aí meu pai falava do barulho do motor, depois de muitos anos eu dirigindo, o carro dava problema, eu ligava para o meu pai, punha, para ele ouvir, Ele te ele de dava o ouvido diagnóstico. dava o diagnóstico, então eu visitei muito. Mas daí a você ir para um colégio técnico de computação, era uma distância muito longa. Então ele me olhou como se eu fosse um ET de 2 cabeças, aí eu fui no meu irmão, Mas espera aí, o Mococa é pertinho pertinho. mas não tão pertinho assim, é outra cidade. Para mim era uma outra vida, porque eu tinha 14 E anos, você foi morar onde? Porque tinha tinha parente lá, então, essas coisas? antes de morar eu precisava obter autorização para ir, né, então eu estava tentando costurar ali, é quase a aprovação do orçamento de TI. Estava tentando costurar ali os pedidos, né. Então eu falei para minha mãe, estranhou muito, ficou brava, porque eu prestei o vestibulinho escondido e passei, e aí ela ficou brava. Então ela não deixou nem desdeixou, falou: "Fala com seu pai", que é coisa de mineiro também, né, fala com seu pai. Fui falar para meu pai falou assim: "Olha, Cláudia, não sei como que seria isso". Aí fui falar para o meu irmão. E meu irmão já tinha feito 9 direito. anos mais velho, já formado. Minha irmã não era casada ainda, minha irmã já era casada, meu Mas irmão todo não mundo era morando casado ainda, todo mundo morando com a família ali, eu, meu irmão, minha irmã já morava, fora, né, já tinha casado. Uhum. E fui obter o patrocínio de alguém que pudesse influenciar, algum adulto. Falei assim: "Olha, meu irmão Marcelo", né, e meu irmão já estava estudando para ser promotor de justiça, hoje ele é promotor de justiça. E aí eu falei: "Ô Marcelo, me ajuda, tal, eu acho que vai ser a profissão do futuro, né, trabalhar com computador". Ele: "Mas você nem gosta disso, E né". você gostava? Não. Também nem sabia, né? Eu Ou não não sabia, gostava? eu não, eu Não tinha era como muito mais saber, né? humanas, eu sempre fui muito mais de humanas. E aí eu gostava de português, eu gostava de história, de geografia, eu era uma pessoa mais de humanas, mas no final do dia eu queria, ter um outro destino, Uhum. né, diferente do que tinha ali. E aí meu irmão foi falar com meus pais e obteve o patrocínio. Só que o patrocínio sob algumas condições, porque o colégio era em período integral em Mococa. E aí eu tinha que morar fora, não dava para ir e voltar todo dia, deve ser uns 40 minutos, Mococa de Monte Santo. Mas de carro, Mas né? naquela Uma época de condução, carro, eu com né? 14 anos, e o colégio era das 7h às 5h. Putz, Bom, resumo, Miguel, eu tive que morar num pensionato de freiras.
Pensionato de freira. para poder estudar. Ouvi muito isso quando eu era Tive que garoto. lá morar. em Eu São morava Carlos, no Carlos. basement, no porão, né? É mesmo. E as freiras com hábito, freira. Hábito, Né? freira. Eu fiz catecismo, eu fiz tudo que podia fazer ali para Você já tinha poder. feito a primeira comunhão, pelo menos. Já tinha feito a primeira comunhão, mas fiz perseverança, depois crisma, né? Que tem Crisma, toda né? um processo lá, não podia sair, né? Então, às vezes, a gente pulava um muro para dar uma Porque saidinha. você dormia lá, Poder ir no e cinema. final de semana era Eu dormia lá, tinha um orelhão de frente, eu ligava para os meus pais todo dia eu tinha que dar notícia e dizer o que estava acontecendo. E elas não deixavam usar telefone e celular no quarto, Não obviamente. tinha celular. Tô brincando. Ô, Miguel, eu sei que eu tenho cara de jovem, mas Tô tentando te naquela ajudar. época pra não ver tinha, se- né? Não tinha, era orelhão de ficha. E foi assim que eu consegui estudar, trabalhando não, né? Morando lá no Colégio de Freiras. E aí fiz o colégio técnico. Mas aí o bichinho da tecnologia te mordeu, como a gente costuma brincar, não? Então, eu sempre gostei muito de lógica e de entender problema, de Fundamental. resolver problema, que é fundamental. Eu não gostava muito da parte técnica, porque eu achava que o técnico passava. E passa, né? Porque o técnico, você estudou uma determinada linguagem de programação, hoje, amanhã você tem que estudar outra coisa. Depois você tem, né? Então, eu achava que aquilo era muito perene, mas eu achava que a lógica, o pensamento sistêmico, isso eu gostava muito. Mas eu tinha o sonho ali de fazer jornalismo. Era meu grande sonho da vida, assim. Lembra que tinha um caderninho que você Agora- escrevia as perguntas, você respondia as perguntas? É da tua época, é isso, Miguel? Eu Né, sou bem antes de você, né, Cláudia? Mas né, tinha as caderninhas assim, você escrevia o que você queria ser, cada uma perguntinha lá. E aí eu escrevia sempre jornalista, e eu entrei no colégio técnico com esse pensamento fixo. Eu falei, eu vou estudar aqui, eu vou arrumar um emprego em tecnologia para pagar a minha faculdade de jornalismo. Minha mãe morria de medo De você ser de jornalista? ser jornalista, desse jornalista sensacionalista, que sai correndo atrás de bandido, aquela coisa toda. Né? O Entendi. pessoal do podcast está rindo aqui, porque Tá, eles são com certeza. jornalistas, né? Só Não, aqui eles se divertem também. a gente não tem jornalistas aqui. É isso. Morria de medo. Minha mãe morria de medo. Elas estão aí, tá vendo? Então, era o pavor. Ainda era não pavor. fizeram nada, mas... E aí eu gostava de escrever, mas o meu jornalismo que eu queria era o jornalismo escrito, que depois lá na frente a gente vai conectar essas histórias. Existiu o diário ou a Gazeta? Existia, né, Miguel? Também tudo Coca lá, tinha jornal, com tinha. certeza. Eu ia visitar, eu participava de concurso de redação, porque eu tinha muito isso na minha cabeça. Mas Monte Santo de Minas não tinha Não, Monte Santo, não jornal sei, lá, acho que não. alguma Acho que coisa talvez alguma coisa relacionada com a prefeitura, né? Mas não, mas o Coca tinha. Mococa, E eu fundei o jornalzinho da Eletrô, que era a escola. Esses dias eu estava mexendo nas caixas lá em casa, achei, chamava Alta Tensão. Porque Bom nome, lá bom era nome. eletrotécnica, eletrônica e bom informática nome. industrial, né? Bom, montei o jornalzinho, cuidei os 3 anos do jornalzinho lá. No dia que comecei, estava terminando o colégio técnico e eu comecei a estudar já para a faculdade de jornalismo. No dia que eu fui prestar... Isso equivaleria ao 2º grau hoje, certo? Você Isso. sairia pronta para ir para uma faculdade. Isso. E no dia que eu fui prestar o vestibular, minha mãe faleceu. Eu estava no velório da minha mãe no dia do vestibular. E aí, quem já perdeu um ente querido, sabe que, e ainda mais eu tinha 16 anos, fica tudo muito suspenso, né? Eu cresci aquilo ali, eu tive que crescer e envelhecer, sei lá, 10 anos. E vestibular para quê? Que mal lhe pergunte. Eu ia fazer o vestibular para jornalismo. Jornalismo. No então, dia. Naquela época era um FUVEST. Era a Unesc. Era Unesp, eu já tinha prestado a FUVEST, eu tinha passado da primeira fase da FUVEST. Inclusive no interior de São Paulo tem algumas de Exato, jornalismo da Unesp. Exato, eu tinha passado na primeira fase da FUVEST, ia fazer a segunda fase da FUVEST, eu falei, cara, não vou fazer mais. E deixei esse sonho trancado na gaveta. Trancado na gaveta meu. Não morreu, ficou trancado na gaveta. E aí eu falei assim, quer saber? Já que eu tô, deixa. Vou continuar na área de tecnologia. Então, falo que tecnologia me puxou. E aí eu comecei... Mas você fazia outro vestibular, porque não... Isso. Aí eu falei, poxa, tinha que fazer o estágio, eu tinha que concluir o estágio, né, porque o Sempostos exige. Aí eu comecei a dar aula numa escola de informática em São Sebastião do Paraíso. São Sebastião do Paraíso, para eles saberem, também faz parte da Grande Monte Santo. Grande né? Monte Isso, Santo.
A que está Branca, incorporando Guaxupé, São agora, Sebastião. está incorporando agora uma cidade muito famosa. Vai até Ribeirão Preto, por exemplo. Está incorporando Ribeirão. Ignora. Para quem conhece o interior de São Paulo, a besteira que nós estamos falando aqui é monstruosa, mas tudo bem, claro. Ignora. Quando tinha que ir em médico, vamos quando exagerar tinha um que ir pouco. no shopping, a gente ia para Vamos Ribeirão. exagerar um pouquinho, que não faz mal. Ribeirão era a grande metrópole de Monte Santo. E aí eu peguei e comecei a procurar emprego. E fiz o estágio nessa escola de informática. Foi muito bom, porque eu dava aula para criancinha, para idoso, para executivo, para... então, de certa forma, eu costumo dizer que a carreira da gente é um Lego, Miguel. E cada uma das suas Somando. vivências, você vai colocando a pecinha para formar Building blocks. o que você quer ser no final. Então foi importante aquela passagem para mim, porque eu aprendi a lidar com o público, eu aprendi a falar com gente diferente, etc. Eu precisava Eu ainda arrumar estou no emprego. século passado, né? Você ainda está lá em... Isso, Não né? vamos falar quando, Na mas época da realeza. isso, é. Aí eu tinha que arrumar emprego na área de tecnologia. E eu não tinha computador em casa. Eu tinha computador só na escola. Eu lembro que eu imprimi na escola vários currículos, né, gente? Naquela época não tinha currículo online, não tinha nem LinkedIn. Eu lembro que escrevi o currículo, escrevi assim, né, na mão, depois digitei o currículo, imprimi na escola, e eu fiz todos os envelopes Mandava pelo correio. à mão. Esse calo aqui, ó, que tem aqui, Foi de escrever, de escrever. escrever esses envelopes. E um desses envelopes caiu na mão da Brahma, Cervejaria Brahma. Cervejaria Brahma. E aí Você foi... rejeitou, obviamente. Claro que não, né? Já tinha um futuro Ave ali me esperando. Maria, você que saiu de um pensionato de freiras. O que você ia falar para as irmãs que você saiu de lá e foi trabalhar bebendo cerveja? Beber cerveja também é felicidade. Felicidade também é amor, não é? É só controlar, né? Sem dúvida, que legal. E aí foi muito interessante, porque quem me deu a primeira oportunidade foi uma mulher. Eu fiz a entrevista com ela, não sabia nada, Miguel. Eu tinha acabado de perder minha mãe, eu estava... Aqui em São Paulo. Paulínia. A Paulina, a fábrica. No Você tem interior fábrica em de São Paulina, Paulo, né? Que perto de foi da Campinas, fábrica, ali, isso. E eu não sabia nada. Você sai do colégio técnico sem saber, né? Eu não tinha experiência prática nenhuma. E eu fui super sincera com ela. Eu falei, olha, eu estou disposta a aprender. Eu acho que desde o começo eu sempre pus muita energia naquilo que eu faço, sabe? Eu acho que isso acaba... o universo devolve. A gente estava falando sobre Com isso certeza. hoje, né? E aí ela me deu a oportunidade e foi quando eu comecei a minha carreira, ali sim, uma carreira na área de Mas tecnologia. como que? Não era dentro de um CPD, já no Era um CPD. departamento de sistemas ou algo assim? CPD, escrito na porta. CPD tinha 4 servidores lá dentro, um Progress, Sybase, lembra dessas coisas? E os NTs que estavam começando, né? O Windows NT. E eu era field service, eu comecei como técnica de campus, montei muita impressora, sujei muito dedo. Eu sou uma menina que vim mais pela veia de infra do que pela veia de aplicações. Depois, ao longo da minha carreira, eu acabei assumindo a área de aplicações, mas muito mais pela área de infra. Por outro lado, eu era o único ponto focal nessa filial da Brahma de tecnologia. Você ficava residente lá. Isso. Sei lá, Então, ali eu já aprendi a... porque o CPD deles devia ser no Rio de Janeiro, provavelmente. Era na Nova Rio, era no Rio de Janeiro. Você já sabe o que é, você sabe o que é uma Brahma, uma Ambev, naquela época ainda. Então, assim, para mim foi uma Não escola. tinha se juntado ainda, mas já era Depois um gigante. juntou, fantástico e tal. Mas é uma escola mesmo. A gente já falava de sistema de gestão da qualidade, a gente já falava de OBZ. Eu escutei falar de OBZ a primeira vez, sei lá, do conceito de 1992. Então, realmente foi uma escola. Eu já olhava orçamento, OPEX, CAPEX, e como técnico, com 18 anos. Então, aquilo ali foi me dando um pouco mais de casca. Que eu falo, meu pai falava que tinha que roer o osso. Com certeza. E aquilo ali foi dando um pouco mais de casca para poder evoluir na carreira. Temos dele sujar a mão de graxa Sujar a um pouco mão de para graxa, poder falava. ir para a prancheta. Falar em prancheta, você acabou passando no vestibular, foi estudar na PUC Campinas, PUC São Paulo? Campinas. Em Campinas. Era mais perto, né? Tá ali do lado, Isso. certo? E aí fiz Sistemas, engenharia de sistemas. Análise de sistemas. Aí você continuou. Análise de sistemas, que foi um curso que eu
eu gostei muito, porque tinha muito pensamento sistêmico, Ah, isso. também é algo que eu levo para a vida, né, na forma como você pensa, como você se coloca. Acho que isso é o diferencial dos profissionais hoje. Acho que quem estiver assistindo, se puder, né, trabalhar o pensamento sistêmico, inclusive é uma das qualidades, né, dos traits que a gente tem na era da inteligência artificial, que a gente vai ter que saber perguntar, vai ter Sem dúvida, repertório, sem etc., para poder fazer as interpretações que as ferramentas nos derem, né? Mas foi ali. Então, ali eu dei continuidade, tomei a decisão que ia continuar mesmo na área técnica. E a primeira oportunidade que eu tive para sair Levou junto tanto o trabalho quanto a faculdade, junto, e que depois eu fui a transferida para São PUC não é Paulo. mais uma escola pública, né? Então, Sim. E depois eu fui transferida para São Paulo. Então eu tá. pegava fretado, voltava, chegava Para fazer atrasada. faculdade à noite ainda, Carreguei lá em Campinas. DP, carreguei DP, foi uma coisa. Sei onde fica a PUC lá. Minha irmã estudou na PUC. E era puxada a escola, né? Tinha cálculo 1, cálculo 2, então a menina que queria fazer jornalismo foi puxada, tá quase ali, quase ali. Por isso que eu falo que o sonho ficou engavetado ali. Mas peraí, pelo visto você não parou por ali, essa sua vontade de aprender. Eu vou pegar minhas Pega a fichinhas sua aqui, colinha aí. só para lembrar todos os outros cursos que você já passou. Você fez administração lá, depois da análise de sistema, você foi para a GV, depois você fez mestrado, e agora você está fazendo um doutorado no Mackenzie, é isso? Isso é Sim. lifelong learning? Cláudia? Isso, é lifelong learning. Eu sempre fui muito nerd. Acho que é, é esquisito, porque quando me perguntam um hobby, eu penso em falar, eu falo ler para ficar bonito, mas eu gosto de estudar. De estudar. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu gosto de passar o que eu aprendi, e eu acho que isso vai te preparando mesmo para a vida. Então, não é um esforço para mim, é um divertimento. Tem umas coisas que são esforços, né? Mas a maior parte é divertimento. Então, aí nós estamos falando de várias versões suas, né? Nós estamos falando da versão. ah, Você já tinha uma certa liderança na época, obviamente, estamos falando da versão de estudar. Ah, Como é que você, depois desse tempo todo, depois de formado, obviamente, devem ter aparecido outras oportunidades para você. Em termos de carreira profissional, como é que muitas pessoas nos perguntam, né? Depois do primeiro emprego, como é que você anda? Você sonha e sonhava na época em morrer tomando cerveja, ou seja, se aposentar ali, né? Eu tive um único emprego na vida, que foi 12 anos na Sandoz, indústria química farmacêutica, 6 anos como engenheiro na fábrica lá em Rezende, 6 anos dentro do CPD, obviamente, isso eu estou falando bem antes de... Você não era nem nascida, eu já estava brincando com informática, né? Mainframes, obviamente. Mas o meu sonho era ficar, me aposentar na empresa, ganhar um relógio de ouro, etc., aquela coisa toda. Você já chegou a pensar naquela época, na carreira, o que você poderia passar para nós e para todos que estão nos ouvindo? Já. Sair depois de 7 anos, você falou 8? Quando você Foi falou? 7 anos. 7 anos? 7 anos. Eu falei do Lego, que eu acho, né, que é a nossa carreira, e eu ia fazendo essa composição, mas eu sempre, Miguel, eu chegava como field, eu olhava para a mesa do CIO e eu falava, eu quero sentar ali. Eu quero sentar ali. Né? Eu passava perto da vaga onde o CIO parava para o carro da empresa e eu falava, eu vou parar aqui. Então, assim, desde quando eu era field. Só que eu sabia que, e isso eu acho que tem que ficar muito claro para o público hoje nosso, né? Eu sabia que tinha que ser um negócio fatiado. Eu sabia que eu não ia sentar ali no dia seguinte. Eu sabia que eu ia ter que subir escadinhas. E acho que o grande pulo do gato é a gente saber quais são as escadas que a gente vai subir. Porque às vezes você tem mais de uma escada para ir. E como é que você controla isso, né? E você tem que fazer uma leitura do contexto onde você está, das suas capacidades, né? E do tempo que você quer levar. Às vezes você está preparado já e ninguém está te dando a oportunidade. E parece complexo o que eu estou falando, mas eu fazia um negócio muito simples. A cada final de ano, eu fazia uma lista de 10 coisas que eu ia fazer. 10. Fazer da vida como um todo, E não, eu faço não, da não vida dentro como um todo. da empresa. Da vida entendi. como um todo. E eu faço isso até hoje, tá? Então, se Olha você olhar no meu bloco de notas, no meu celular, tem os feitos para 2026 que eu quero.
E ali eu ia guiando um pouco as minhas ações, os meus estudos, as minhas certificações, os relacionamentos que eu tinha que construir para poder, porque a gente não chega sozinho, a gente chega com relacionamento. Se vocês querem ser promovidos e acham que vai ser promovido sentado na cadeira olhando para baixo, não vai. Principalmente nessa fase da carreira. Uma vez que onde você está hoje, o Headhunter vai te procurar, Sim, etc. que também é Aí é outro nível, certo? Mas no começo da carreira, E né, você aprende através dos relacionamentos também. Isso vai ajudar a compor a sua carreira. E era assim que eu fazia, e é assim que eu faço até hoje. E aí, no final, eu fazia um índice de performance. Né? De 10 eu fiz 6, metas 60%. atingidas. Tô Tá, mal. ok. Né? De 10 fiz 5. E por aí vai. Né? Aí eu falava, e às vezes eu falo, o ano que vem eu quero dar uma palestra internacional. E assim eu fui. Né? Poxa, depois da Brahma, eu fui para a IBM. Aí você pegou o teu currículo, pôs no correio, Não. não Como eu precisou fui para a IBM? escrever a carta à mão, Não, na ir até a verdade agência do eu nem correio. muito bem mudei Aí de emprego. já era outro mundo, né? A IBM foi prestar serviços para a Brahma, de outsourcing, Imagina. e me absorveu. Porque eu era, Tá, você era field service, você fazia o atendimento, você Isso. era o service desk lá. eu era service, não, eu fui field, depois eu fui service desk, depois eu virei administradora de rede. Então eu fui crescendo dentro da própria Brahma, né? E como administradora de rede eu virei um skill crítico, porque eu tinha que pegar Sem o dúvida. CEPO, o data center, e passar para dentro da IBM. E ali eles me absorveram. Fiz esse projeto, que era um dos principais projetos que tinha lá na época. E, Mas e você veio aí, para Tutóia, aqui em São Paulo? Você foi não, para onde? Hortolândia. Em Hortolândia, quando tem Hortolândia. todo desenvolvimento lá. E depois eu vim para a Tutóia. E aí eu comecei a pegar outros clientes, ir para outras áreas. Aí eu fui para a área de gestão de serviços de TI. Uhum. Né? E foi um ponto de virada, contando, né, a carreira artística, porque eu era suporte, ficava virando Olha. madrugada, não sei o quê. Eu estava com o Gustavo pequenininho, meu filho mais velho. Gustavo e Gabriel já estavam naquelas suas metas anuais, assim? Gustavo Vou não. casar e ter meia dúzia de filhos? Não. Gustavo foi totalmente um acidente de percurso, porque eu era super jovem, eu tive que dar uma casada. parada na faculdade para poder cuidar dele, etc. O Gabriel foi bem planejado. O Gabriel foi direitinho. A gente tem 10 anos de diferença. 10 anos. Eu Então, esqueci como era, né? E não vem com manual, eu tive que aprender tudo tem que de novo. começar tudo de novo. Né? Mas eu estava com o Gustavo muito pequeno ainda, e eu estava com ele aqui, né? E aí a gente depois vai falar um pouquinho de maternidade, mas eu estava com ele aqui, dando mamadeira, e caiu algum servidor, porque eu era suporte crítico e tal, eu no telefone, tocou o telefone, e aí eu falei, né, reinicia, né? Porque a primeira coisa que você faz com tecnologia, Tira né? da tomada e começa tudo de novo. Aí eu lembro que Mas eu era parei. PC ou era servidor? Era Então servidor. É outro mundo. Servidor, já era NT, sei lá, 4.0, alguma coisa. Não vamos falar disso. E aí eu falei, reinicia. Aí eu falei assim, cara, não posso mais ficar nessa vida. Eu falei, não posso. Eu falei, não quero isso pra mim. Eu falei, eu vou para uma carreira gerencial. E aí eu comecei a estreitar relacionamentos, etc, para poder ir mais para essa área da IBM de gestão de serviços. Aí que você mudou. Aí que eu mudei. E aí comecei a trabalhar na IBM já mais nessa parte de gestão de serviços, já olhando para COBIT, para IT, frameworks, etc. Então aquilo ali já me deu também um pouco mais de visão gerencial. Trabalhei com o Jorge Cordenons. Que foi IBM também, é verdade. Foi IBM. Eu não trabalhei direto, mas a gente participava de algumas reuniões juntas. E eu chamo ele de papai, porque ele é o grande mentor da minha carreira. E ele é grande. Ele é grande. Jorge que está nos assistindo aí, Jorge. Exatamente. Que também virou CIO, etc. Exato. E ele virou o CIO da Sodexo. E muitos anos depois ele me levou. Então ele me chamou para construir a parte de gestão de serviços da Sodexo. Foi assim. Foi Sodexo. E dentro ele foi para o México depois disso? Foi para o Walmart. Para o Walmart. Isso. Depois voltou e estava na Compass. O negócio dele é isso aí. Isso aí, virou CIO e meio que foi o meu mentor de carreira. Mas foi assim, então, veja bem, eu comecei numa indústria, atendendo o cliente, então entendendo do negócio, fui para o parceiro, que é super importante essa passagem, porque você enxerga o outro lado, né? E depois fui para o cliente mesmo. Você já trabalhou dos dois lados da mesa? Isso é muito importante para quando você é CIO. É muito importante, porque você consegue falar
a linguagem também de quem está do outro lado da mesa. Tem duas coisas aqui que você tocou que eu gostaria de abrir um parêntese e dar maior. Até porque nós temos mais de 2 milhões de usuários únicos no Iterform como um todo, e que nos acessam nas várias plataformas, todos os nossos conteúdos, né? E muitos deles, obviamente, são jovens, né? E a tecnologia está cada vez mais atraindo jovens. Você falou de mentoria, né? Você teve um mentor, e você também é a mentora, Sim. né? Com mentoria, qual a importância disso para o jovem que está nos assistindo? Eu costumo dizer que a mentoria hoje está um dia bem chuvoso, né? Tá, senão a gente estaria até em algum lugar lá fora, Exatamente, né, exatamente. Hoje está gravando aquele isso. dia para bater prosa, bater dedo de prosa mesmo aqui, né? Eu costumo dizer que a mentoria ela é um carro no dia de chuva. Então é como se, sabe o asfalto molhado? Com quem pilotando? Ayrton Ele, Senna, Rubinho Barrichello, esses não, caras que aí sabem não vamos, pilotar não na vamos chuva? falar Não, disso que vai exatamente. Tá, gerar conflitos, né? é. Mas pensa que sem a estrada, o carro não passa e ele corre o risco. Mas se você passa em cima de um carro que já passou, se Do você passa em cima do trilho, que já foi do pneu, de um alguém que caminho já viveu conhecido. aquilo, um caminho conhecido, você corre menos riscos. A mentoria é justamente isso, é você ter a experiência de alguém que já passou por aquilo. E acho que isso é super importante. E hoje eu, como mentora, eu costumo, e eu sou mentora de meninas e de meninos também, né? E eu costumo passar essa confiança, passar essas dicas de carreira que se eu tivesse tido na época, talvez eu tivesse menos derrapagens ali no meio do caminho. Errar, nós vamos errar. Vamos. Ninguém acorda da cama para errar, Miguel. Não. Todo mas- mundo acorda bem intencionado. Eu falo isso. Então você tem que saber que você vai errar, você tem que saber o que você vai fazer como resultado daquele erro, como é que você vai ressignificar aquilo. Você vai perder. A gente mais perde do que ganha. Eles veem a vida da gente aí, né, que é só glamour. Esses dias eu estava aqui no jantar e aí uma pessoa, na aula do curso de liderança, Sei. né? Sei. E aí eu estava com uma pessoa aqui tomando vinho, né, no jantar à noite. E a pessoa falou assim, nossa, a vida de CIO é isso? Eu falei, é só isso. Aham. Não é bem assim, mas É bem assim, não é bem assim. Mas Então, eu acho que a liderança ela é uma doação mesmo, né? Então, você fazer a mentoria é uma forma de você devolver para o universo que o Mas universo te deu. aí, o outro ponto que eu falei que você ter tocado, e que eu pego esse gancho agora, é que o CIO que você é hoje é gestão, é liderança, é tudo isso que nós estamos falando. Para quem está começando a carreira técnica, puramente técnica, é melhor do que a carreira puramente gerencial? Ou para ganhar dinheiro tem que ir para a carreira gerencial, que como técnico não ganha dinheiro? Qual foi a sua escolha na época, Cláudia? Eu acho que primeiro você precisa se conhecer, Miguel. Então, assim, você vai ser uma pessoa feliz liderando pessoas, doando seu tempo para liderar pessoas? Então, não tem problema você começar por uma carreira técnica e depois você ir direcionando a tua carreira para virar gerente, Você para gosta de virar... gente, Você né? gosta Tipo de assim, gente? Eu sempre falei, eu gosto mais de gente do que de computador. Agora, é claro que no mundo existe todo tipo de gente. E tem gente que não gosta de gente, que gosta de trabalhar mais sozinho, que gosta de trabalhar mais de bastidores. E é natural isso. Não adianta a gente ir contra a nossa essência, Miguel. Se você escolher uma profissão que vai contra a sua essência, por exemplo, eu não fui jornalista, mas a essência da comunicação, da liderança, do relacionamento com as pessoas, ela está permeando a minha vida inteira. Independente da profissão que você escolheu. Eu tive que passar por questões técnicas, eu botava energia naquilo, eu estudava aquilo, eu fazia o melhor que eu podia em cima daquilo. Mas eu sabia onde eu queria chegar. Então, acho que a primeira coisa, você se conhecer, saber quais são as suas fortalezas e aonde você quer chegar. Teve um dia, Miguel, que eu cheguei chorando em casa que eu tinha ido muito mal numa prova de matemática. Lá no você não passado. era craque de matemática, aquela que Lá no passava passado. cola para os amigos lá? Então, eu tinha uma professora de matemática que, quando você perguntava, e eu sou perguntadeira, você sabe, você já participou de aulas comigo, Como? ela falava, pensa que você sabe. E aí eu tô pensando até hoje.
Ela não Muito bom. respondia, ela não respondia. E aquilo ali para mim é um absurdo, né? Então tô pensando até hoje. Então eu cheguei chorando, porque fiquei pensando, não deu em nada, né? Óbvio. E meu pai falou uma coisa para mim que me marcou muito. Ele falou assim: "Você é boa em alguma coisa?" Hum. E aí fica a dica para quem tá em casa. Eu falei: "Ai, pai, né, acho que eu falo bem, eu gosto de conversar, eu gosto de escrever, sou boa de português". Ele falou assim: "Então, ao longo da tua vida, você pega aquilo que você é boa e você potencializa isso e constrói a tua vida em cima disso". Essa que você falou aqui agora, já vou atropelar um pouquinho, porque isso eu iria te perguntar no final da nossa conversa. Tem aquelas coisas chaves que eu vou te perguntar, Pato. E uma delas é justamente isso. Você já conheceu Scott Galloway? Não? Temos o mesmo corte de cabelo, etc. E Gêmeos. ele, é, ele sempre brinca que o cara que fala follow your passion é aquele cara que já está bilionário e ganhou dinheiro fazendo outras coisas, não tão glamurosas assim, etc, etc. Você deveria realmente seguir o seu talento. Então, follow your passion de um lado, follow your talent de outro lado. Isso que você acabou de falar, é que eu também recomendo. Obviamente que a paixão faz parte, ajuda a impulsionar, mas se você pegar aquilo que você tem talento e seguir aquilo, você vai ter um diferencial competitivo muito grande, porque você vai fazer aquilo muito bem, melhor que os outros e vai se destacar. É por essa linha, Com Cláudia? certeza, concordo 200%. E a gente não vai fazer na vida da gente só aquilo que a gente gosta. Então, respondendo a tua pergunta, você segue carreira técnica ou segue? Eu acho que Isso. você tem que entender qual é a sua essência, se conhecer, entender quais são as suas fortalezas, quais são os seus talentos, e aí você vai traçar um plano. Se esse plano você quer chegar numa carreira gerencial, você vai ter que passar por uma carreira técnica, é assim que nós vamos. Eu fiz muita coisa na vida que eu não gostava. Eu Quem não? eu programei em Quem Clipper, não? gente. Então, assim, né? Gostava? Não. Fazia o meu melhor em cima daquilo? Sim. Aquilo foi um degrau? Lembra dos degraus que a gente falou? Para que eu pudesse estar sentada aqui com você conversando hoje? Foi. Fazer bem feito aquilo foi um degrau. Então, eu acho que a gente não dá para a gente fazer só o que a gente gosta. Aí conecta muito com o que ele fala, né? Mas dá para fazer bem usando os nossos melhores talentos, aquilo que a gente está no contexto de ter que fazer dentro da nossa vida. Foi esse talento, deixa eu pegar uma revista aqui, você, Iteform, todos conhecem a revista Iteform, né? A gente até faz papel ainda, 3, 4 edições dessa por ano, que Adelson de Souza, como eu falei, eu começamos trazendo a revista Byte para o Brasil, Que faz né. parte da minha história, Você você lembra sabe, da né? Byte? Você também? Foi em 91 a revista Byte. Muitos irão se lembrar da Byte Magazine, a versão brasileira da Byte, que nós trouxemos para cá. Lá na Eletrô, no Colégio Técnico, foi a primeira Tinha, revista de informática exatamente. que eu li. Isso lá se vão 35 anos desde que nós trouxemos a Byte para o Brasil. Então, e 35 anos com conteúdo muito importante, que veio desde a Byte, relacionamento, que é fundamental para você fazer, e negócio junto, né? Esse tripé que desde o Itaforum começou, existe. E tem o Itaforum, a revista Itaforum faz também várias premiações, da qual você participa, já foi até jurada, etc. E as duas mais conhecidas já, com 2 décadas de premiações, é a 100 mais inovadoras, onde a gente pega a inovação de cada uma das empresas, o quanto que ela realmente inovou, e fazemos um ranking, né, das 100 mais inovadoras, com vários, que tem toda uma metodologia por trás. E acredite se quiser, hoje estamos usando até inteligência artificial para ajudar num primeiro ranking. Obviamente que não dá para Primeiro filtro. só se basear. Isso, exatamente. Né? E tem o executivo de TI do ano, que está aqui, nosso amigo Rodrigo Nardoni, você conhece muito bem, Queridíssimo. certo? O CIO hoje tocando a B3, e ele já está há anos lá dentro da nossa Bolsa de Valores, e ele foi o, 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 o executivo entre os executivos, digamos assim, né? Mas tem aqui
entre o aprender e o ensinar. Com alma de professora, Cláudia Marquesani transforma seus 100 dias em ensinamentos práticos para os CIOs. 100 dias de ensinamentos práticos para CIOs. Primeiro, contando os bastidores artísticos, é o segundo ano que eu ganho, né? Eu ganhei pela Pets Verdade. também, no varejo, e esse ano eu ganhei como... Então, foi 2024 e 2025, né? Ganhei pela Pets e ganhei como Pets Varejo e Copa Energia Utilities. E é interessante que essa comunidade que o IT Forum ajuda a gente a montar, né? Então, conheço o Rodrigo, conheço outros CIOs e é uma oportunidade a gente fazer relacionamento. Vocês sabem que eu valorizo muito isso, eu estou lá em todo evento, porque é ali que você aprende. Quando você senta numa cadeira executiva, Miguel, não tem mais para quem você perguntar. E você tem que fazer perguntas. Você pergunta para quem? Você pergunta para o coleguinha, você pergunta para os parceiros de qualidade, que tem algum carimbo ali de que aquele parceiro é bom. Então, tudo isso dentro do ecossistema que vocês criaram é super importante, fora a revista, né? E é super interessante porque quando eu sentei na cadeira da Copa, um segmento totalmente diferente, eu fiquei 4 anos no varejo, respirando, né, marketplace, respirando e-commerce. Digamos que a Pets dos animais, hoje, né, junto com o Cobase, etc., União Pet hoje. Hein? União Pet. Isso, verdade. União é um pouco diferente de Copa Energia, de botijão de gás. Bom, mudou um pouco o produto, né? Eu tinha muito a questão do relacionamento com os animais, eu amava o negócio, mas já como plano de carreira, eu queria ir para um segmento que tivesse relacionado com a energia, porque eu acho que vai ser o futuro do mundo. Então foi uma decisão muito planejada minha. Em cima de propósito. Em cima de propósito e etc. Botijão de gás parece um produto que não é tão sexy, mas é o produto que leva energia vital para os lares do brasileiro. Mas, Miguel, 20% dos lares brasileiros não têm acesso ao botijão. A gente vive numa bolha. É botijão mesmo, não é gás encanado, não é Não, nada. não, eu tô Você falando tá de botijão. Se o cara não tem acesso, físico, se o né? cara não consegue comprar Aquele um botijão de botijão. 13 quilos, não é isso? Isso, exato. Se o cara não consegue comprar um botijão, quiçá, você acha que ele vai ter alimento na casa dele? A gente sabe a realidade Verdade. do país. Então, você poder viabilizar isso de alguma forma, através do uso da tecnologia, então, para mim, é um propósito muito grande, fora que a Cota está investindo em outras energias de transição, que são energias mais limpas. Então, a gente está investindo no biobetano agora. Muito bom. Então, por isso que a Copa Energia, não só a Copa distribuidora de gás. Mas aí fiz essa transição para a Copa Energia e sentei na cadeira de CIO, um segmento totalmente diferente, linguagem totalmente diferente, super regulado. Falei assim, gente, por onde eu começo? Né? Visitando as lojas? Não tem loja. Não tem loja, né? O que eu faço? Por onde eu começo? E foi daí que surgiu a ideia de fazer um plano de 100 dias, que é como se fosse um playbook para o CIO que está sentando na cadeira nos primeiros 100 dias. Então, eu li ali, estou lendo aqui também. É os 100 dias de um político que fala, vamos avaliar os primeiros 100 dias do meu governo, etc., ou é os 100 dias com playbook mesmo, Não, 100 dias com com- prática com mesmo. processo para seguir, com Eu prática? trouxe o playbook para a escola de liderança daqui e foi um sucesso a primeira turma, porque tem template, tudo aquilo que a gente fica pedindo, pelo amor de Deus, para o coleguinha dar para nós. Eu juntei os 30 anos de carreira que eu tinha, tudo que eu conversei com todo mundo, tudo que eu estudei de grandes instituições, de pesquisas e etc. que a gente tem, e coloquei dentro desses templates que a gente criou. Então tem template de com quem você fala, que tipo de informação você busca, como é que você faz o assessment, como é que você faz um assessment de transformação digital. Uma cartilha, realmente, como a gente diria antigamente. Como é que você playbook. reporta processo, como é que se relaciona com o board. Então virou um playbook, virou um manual mesmo para os CIOs. Eu sou uma menina de checklist. Eu sou totalmente analógica. Nesse eu estou contigo, eu adoro. Eu chego, faço tudo que eu tenho que fazer todo dia e o playbook não deixa de ser uma checklist do que você tem que fazer nos seus 100 dias. Ou como fala minha filha, Nike, 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 Nike no final do dia. Exatamente. Pessoal, esses dias um colega meu falou, mas tem que ter escola para CIO? Como é que faz, né? Uma escola para CIO? Eu falei, cara, é você pegar toda a tua experiência e aterrissar
Porque hoje a gente fala muito de conhecimento, Miguel, mas a gente fala muito de conhecimento em cloud, né? Tá tudo em cloud, nosso conhecimento, porque é tudo a 20 mil pés. Como é que se aterriza mesmo? Eu acho que esse conhecimento aplicado, ele faz toda a diferença e esse foi o case que me fez executiva de TI do ano, que é com muito orgulho. Além desse case, ela tem outros playbooks, se eu posso chamar de playbook. Tira o play, é um book. Né? Eu vou mostrar a capa do livro para elas. Obviamente que essa foto aqui é uma IA, Com certeza. né? Não podia deixar de fora, Não né? podia deixar de fora. Esse bebê aqui também é uma IA, né? A moça aqui é uma IA. Só podia ser mulher. Acho que vários de vocês já chegou a ver esse book, chegou a ver. E já tem esse livro autografado pela Cláudia, que o meu ainda não está. Você vai Mas autografar será? no final Será? desses 2 dedinhos aqui de prosa, por favor. Prefácio de Ion e Coco, né? Nossa Ione. grande amiga, primeira CIOs. Só podia ser mulher. Cláudia Marquesani, editora Brasport. Por que você escreveu esse livro, Cláudia? Olha, Miguel, essa pergunta poderia ter várias respostas, né? Uma delas é o fechamento ali do meu sonho de ser jornalista, de ser Verdade, escritora. verdade. Então falam que tem que plantar uma árvore, escrever um livro, então ter filho, E o filho você já teve já fiz também, todos, né? já. Verdade. Mas é fato que ele veio como resultado do meu mestrado, da minha tese de mestrado. Quando eu já tinha alguns anos de carreira executiva, comecei a pensar no plano B. Meu plano B seria dar aula. E aí fui fazer mestrado, encontrei dentro do mestrado na Na FGV, Fundação Getúlio Vargas. professor Albertin. Alberto Albertin, grande, teve com a gente nos Itaforos lá de Comandatuba ainda, no começo. Né? Queridíssimo, queridíssimo, me Muito, ensinou demais. Autor de vários livros, uma sem pessoa com dúvida. conhecimento maravilhoso também. E ele falou algumas frases que me direcionaram ali até chegar nesse livro. É por isso que eu falo que você tem que conectar os pontos. Esse do foi o universo. gatilho? Vou te contar. Eu estava pesquisando logo no começo, eu estava muito envolvido com transformação digital, na Pets e tal, e é natural que você escolha um tema de pesquisa que tenha a ver ali com o seu dia a dia. E eu escolhi investigar os perfis do líder digital. Então, quais características um líder digital tinha que ter para conduzir uma transformação digital de sucesso? Escrevi o artigo, comecei a pesquisa, estava aqui alguma coisa dentro de mim que não estava legal. E aí o Albertinho, numa das aulas nossas lá do mestrado, falou assim, olha, você tem que pesquisar aquilo pelo qual você quer ser conhecido no mercado. Faz sentido. Transformação digital, perfil do líder digital, ok. Mas você tem que pesquisar também que, de alguma forma, o resultado da pesquisa responda à pergunta que te fizeram a vida inteira. E qual é? A pergunta que me fizeram a vida inteira é, você é mulher, como é que você chegou onde você chegou na área de tecnologia? Olha só. E aí, vamos Isso conversar, porque você sabe que... vieses, preconceitos, vamos falar Exato. disso também. Vamos falar, Você vamos fala aqui no falar. livro, eu gostaria de explorar Isso. um pouquinho E mais. aí eu tinha que submeter a tese, né, o tema do meu trabalho aplicado, do mestrado, até as 23h59, e eu só tinha um tema, que era o perfil do líder digital, e eu não estava confortável com aquilo. Por isso que eu acho que, como profissional, como estudante, como gente, a gente tem que acreditar um pouco na nossa intuição também, Fato. né? E a intuição nada mais é do que as construções e os pontos que você ligou, né, ao longo de toda a sua vida, mas que você está aberto e sensível a fazer o entendimento. E isso não é só de mulher, né? Isso De é para jeito nenhum. todo mundo. Para todo mundo. Eu falo que as melhores decisões que eu tomei foram pautadas, lógico, em fatos e em dados, mas em grande parte com leitura de contexto, intuição, e isso é muito interessante. E aí eu estava no meu escritório, pronta para submeter a tese do perfil do líder digital, abri uma garrafa de vinho, Miguel. Da Toscana, que é da onde é a família dos teus avós. Isso, Chianti. exato. Abri uma garrafa de vinho. Ajuda, viu? Ajuda demais. Ajuda. Tomei meia garrafa de vinho e eu falei, eu não vou fazer mais essa pesquisa. Estava pronta, Miguel. Estava pronta, na época do Covid.
Eu falei, não vou mais pesquisar esse tema, eu quero pesquisar os fatores que impulsionam e que atrapalham as mulheres na área de tecnologia. Porque tem muita coisa que atrapalha, assim, mas tem muita vantagem, tem muito fator que Foi impulsiona também. Baco que Desceu. baixou o Deus espírito do vinho Baco mesmo. Aí eu falei, mas eu estou no mestrado de gestão para competitividade. Como é que eu vou associar esses temas? E aí, o meu tema de pesquisa era os fatores que impulsionam e que atrapalham as mulheres na área de tecnologia e como é que isso tinha relação com o ODS 30, com a agenda da ODS, a agenda da ONU 2030, né, o ODS 5, enfim, todos os ODS lá, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que tem, e com os processos de recrutamento e seleção. Inclusive, tá. Né? E fatores também relacionados a treinamentos e etc., programas de formação, para evitar as questões de gênero, se isso mais ajuda, se isso mais atrapalha. Então, eu meio que encapsulei aquilo para um modelo corporativo e fiz a minha pesquisa. Fazendo a minha pesquisa, chorei, porque foi um inferno, porque é um tema limítrofe. Eu tive que pesquisar sobre tecnologia, sobre antropologia, sobre Verdade. sociologia, Verdade. porque é um tema muito limítrofe, sobre psicologia, Sem dúvida. porque fatores que impulsionam e atrapalham é um tema muito diverso. Mas foi maravilhoso, mas eu chorava, travava, tive que fazer meditação. Miguel, foi o caos, tive que adiar 6 meses a proposta. O Chorar, inclusive, tem É que a Silvia verdade. Belli, nossa amiga, A que de longa Silvia. data, tá? Beijo pra Silvia também. Ela até comentou. Mas a gente volta nessa. Você Tá bom. chorou e E chorando para escrever, destravava, travava. tinha um ghostwriter contigo? Ou Não. você é a jornalista que baixou o Não, jornalismo por enquanto eu estou na também? tese. Calma, Ah. por enquanto estou na tese. Montei a tese, mandei para o Albertinho, a primeira versão, e eu achava que eu estava arrebentando a boca do balão. Ele descascou. Cara, ele voltou com 90 bullets de coisas para mudar. E aí eu falei, nossa, eu sou muito ruim, cara. E aí um pouco de você lidar com a frustração também. Eu acho que isso faz parte da nossa vida artística. Né? Porque na hora que eu submeti, na hora que eu dei o primeiro enter, que saiu alguma coisa, eu falei, eu tô muito boa. Eu sou sensacional. Cara, ele devolveu, mas ele nem passou o olho direito na tese e já devolveu por 90 bullets. Ele devolveu meia hora depois. Eu falei, não, mas eu sou muito ruim. Eu realmente sou uma pessoa ruim. Vai do céu ao inferno, assim, né? Meia hora. E aí fui ajustando com ele, foi maravilhoso, enfim. E no dia, eu fui para Mendonça, então o vinho permeou a história. Se inspirar em Baco Fui um pouquinho mais. Fui para Mendonça e... Café da manhã, almoço e jantar com vinho. Exato. Né? Então... Voltei de Mendonça dia 21 de maio e a minha defesa era dia 22 de maio. Eu lembro de eu no ônibus, indo para o aeroporto, estudando a minha tese para poder fazer a defesa, depois de 2 anos de construção. Defesa oral, total, defesa. Defesa na banca. Eu falei, eu não vou ficar me estressando um final de semana antes, porque eu não vou dormir mesmo, porque se eu não for dormir, eu vou para Mendonça, vou beber meu vinho lá, vou curtir e boa. E foi assim que fiz. Bom, cheguei na banca e fiz a apresentação e uma das mulheres da banca, a professora Marta, hoje aposentada da FGV, ela falou, Cláudia, tua tese estava tão gostosa de ler que parecia que eu estava lendo um livro. Olha como as pessoas podem transformar a sua vida. Olha só. Porque até então, Miguel, eu não tinha pensado em escrever livro. E aí veio o gatilho de que why not, né? Eu falei, é verdade, pode virar um livro. 2 anos depois, esse livro ele é a minha tese não acadêmica, onde eu coloquei alguns causos da minha vida, mas sempre triangulando com pesquisa. Fugir um pouco de uma estrutura de tese de mestrado, de algo parecido. Exatamente. Mas ficou muito mais fácil de ler. Viu? Eu quis fazer um negócio que fosse gostoso. E depois você debruçou nele, foi na máquina de escrever, é ótimo, né? E tec. Sim. Porque você não teve ghostwriter até onde? Não, eu escrevi mesmo. Você trabalhou... A missão era escrever, porque é o que eu gosto de fazer. Trabalhar em cima disso. Eu gostaria de explorar contigo algumas coisas esse Só Podia Ser Mulher. Primeiro o título. Cá entre nós. Tem duplo sentido. Tem. Inclusive, intencional, vou dar um spoiler, eu começo o livro falando sobre isso. Duplo sentido intencional. Certo? Intencional, porque a gente escuta a vida inteira essa frase, só podia ser mulher. Tá dirigindo? Fez merda? Só podia ser mulher. E, inclusive, foi assim que nasceu. É mesmo? Eu estava no carro com uma pessoa e eu estava no banco de passageiro
porque eu nasci para ter motorista. Eu tô brincando. Sem Eu tava, dúvida. eu tava no sem banco de dúvida. passageiro, e aí meu filho mais velho estava atrás, e tinha um carro vindo meio tortinho pro nosso lado. E os dois começaram, ah lá, só podia ser mulher, só podia Os ser dois, mulher. quem? O Gustavo e o Gabriel? O meu filho mais velho e a pessoa que estava na frente. Ah, tá. Sério? Sério. Você virou e deu-lhe um Aí passou e era um homem. Aí eu falei, homem realmente, dirigindo. só fazendo podia as ser mulher. besteiras. Só que eu estava escrevendo o livro. Ah, E bem eu na não hora. tinha um título para o livro. E Pronto. foi aí que veio o título do livro. Então, só podia ser mulher, veio dessa cena, exatamente da cena da direção. Então, e aí, a linha fina, manual de sobrevivência para as mulheres e os homens que trabalham com elas na área de tecnologia. É porque existe muito viés, muito estereótipo, muito preconceito. O que mais que eu poderia falar? Como é que é para você que sempre teve no meio da maioria homens e aprendeu a viver com isso desde, né? Existe isso, Cláudio? Ah, Miguel, desde a época do colégio técnico, e por isso que eu falo que são fatores que impulsionam e que atrapalham, né? Eu estudava numa sala onde tinha 37 meninos e 3 meninas, essa proporção, né? Era ótimo, porque eu pedi um house, vinha 37 house Claro, na com mesa. certeza. Com Maravilhoso. certeza. Uma mulher de 1,80 m que nem você, bonita naquela época. Era muito bem tratado, É. muito bem tratado. Mas, por outro lado, naquela época já falavam que eu ia programar micro-ondas, que naquela época podia se falar mais ainda. As piadas eu conheço. E eles, É. nossa audiência deve conhecer a maioria dessas Deve. piadas também. E que ninguém ia virar, né? Tanto que das meninas, acho que quem seguiu carreira de tecnologia sou eu e mais uma só. E no final tinha mais mulheres, né? Eram umas 7, mas bem poucas. E então, naquela época, e quando você está numa posição de minoria, e aí seja qualquer minoria, você está numa posição de holofote. Lá no colégio técnico mesmo, se eu fosse bem na prova de matemática, ah lá, é mulher, que diferente. Tá vendo? É boa de matemática e é menina. Sendo que cientificamente está escrito aí, é comprovado que não existe isso da mulher ser pior ou melhor em Sério? exatas. Se eu fosse mal, ah lá, menina. Tá vendo? Então você sempre está numa posição de Tinha que ser julgamento mulher. e de holofote de que tinha que ser mulher. Ou só podia ser mulher. Ou só podia ser mulher. E esses são os vieses que a gente fala, que nem sempre, por isso que eu falo que esse livro é para os homens também. Quem é pai de menina tem que ler obrigatoriamente esse livro. Eu sou pai de menina, tenho 2 em casa, você conhece minhas filhas, Sim. minha mulher. Tive um filho de um primeiro casamento, né, que está na nossa indústria hoje também, mas esse já bem mais velho, que levou o mesmo tempo que eu levei para que ele nascesse, ele levou o mesmo tempo para fazer o filho dele também, então eu fui ser avô só recentemente, né? Já com uma Que delícia. idade avançada, como eles Não tem falavam nada avançado antigamente, ainda, como Miguel. eles falaram. E tenho 2 meninas em casa, e é o que me mantém jovem, Cláudia, sem dúvida. É a energia feminina. Uma tem 17 anos ainda, no ensino médio. Posso ler aqui Claro. para você até explicar melhor? Pode. Porque você fala de coisas que são não intencionais, como vieses, por exemplo. Você fala de coisas que podem ser intencionais ou não, que são os estereótipos. E você fala de coisas que são realmente intencionais, os preconceitos, né? E aí você fala sobre discriminação, ambiente de trabalho hostil, marginalização de grupos. Como foi lidar com essas coisas, Cláudia? Primeiro que no começo da carreira eu só fui. Eu era um trator, né? Então eu só olhava o que era um serviço bem feito Atropelado. e ia. Então eu tinha contato com os vieses, principalmente com os vieses, porque eu acho que as pessoas não são preconceituosas porque elas querem. Eu acho que muitas vezes é sem querer. E eu vou Cultura. contar casos para você. Muito de cultura também. Muito de não teria? cultura, por isso que a tese foi muito relacionada com antropologia também. Mas, então no começo eu não tinha muita consciência. À medida que você vai subindo, Miguel, isso vai ficando muito claro. Porque você realmente começa a ter dificuldade, que é o que eles chamam de teto de vidro, para alcançar cargos de liderança. Antes de assumir uma cadeira de CIO, eu fui interina 2 anos. Precisou chegar um cara e falar para mim, Cláudia, você não vai pedir a cadeira, não? Que
Pode falar o nome da empresa? Posso, na Europe. Ah, Europe Assistant. É. Autopass. Exato. Então, assim, e eu não tinha essa consciência, porque eu só estava fazendo meu trabalho ali. Eu falo muito disso no livro. Como que você faz seu trabalho, como que você vende seu trabalho, como que você se comunica com seus pares, como que você comunica com seus superiores, seus inferiores, para você, né, com seus liderados, para você conseguir, de uma maneira geral, navegar nesse meio, porque existem dificuldades. Miguel, eu já fui em eventos onde o pessoal perguntou se eu era do marketing, sem demérito de ser do marketing, mas é porque são tão poucas CIOs, você vê como é sem querer? Se eu era vendedora. E no marketing tem muito mais mulheres do que homens. Isso, exato. Se eu era vendedora da mesa. Eu já estava num evento também na frente de uma máquina de café, um CIO chegou e perguntou se poderia servir o café para ele. Aí merece uma Quando resposta ninguém um tanto achou que quanto talvez mais, fosse e às vezes a gente faz, por isso que eu falo que o viés é sem querer. E aí eu vou te dar um exemplo. 2 exemplos, 2 causos que estão contados aí no livro. Daqui a pouco vocês não vão mais querer ler, porque eu já contei tudo. Né? Olha. É que mineiro é falador mesmo, né? São 170 páginas aqui. Tem história. História. Tem muita história. É que mineiro é falador. Mas no final do dia, Miguel, eu tenho 2 meninos. E eu sou super pragmática, né? Esse negócio de ser executivo te deixa muito boletado, né? Muito direto ao ponto. Gustavo e o Gabriel. Eu conheci o Gustavo. Conheceu o Gustavo, que veio aqui no almoço das executivas. Porque vocês também fazem a revista das mulheres na TI, né? E aí a vida inteira, eles nasceram com um tablet na mão, com celular, com telas. Geração tela. 20 e poucos anos tem o Gustavo. Isso. E aí, eu tenho uma vizinha que tem 2 meninas da mesma idade que eles, quase. E eu fui na casa dessa vizinha minha, né, totalmente zen e tal. Eu fui na casa dessa vizinha minha, a parede, assim, da casa dela, de cima e embaixo, com pinturas de guache. Trabalha com TI. Aí eu olhei para aquilo, Miguel, eu já estava estudando. O estudar te traz consciência. Por isso que eu falo que os homens precisam ler. Eu olhei para aquilo e falei assim, que dia que eu botei um pincel na mão dos meus filhos para eles fazerem uma pintura de guache que não fosse uma obrigatoriedade escolar? A gente não impulsiona as características e os talentos e as potencialidades de maneira igual entre meninos e meninas, dentro da nossa casa sem querer. Isso é o tal do menino de azul, menina de rosa. Isso é o tal do, a menina vai mandar um e-mail, o menino vai codar. Mas isso é um viés inconsciente. Segundo caso, fui fazer uma entrevista. Eu estudando esse negócio há 4 anos, escrevendo livro. Uma posição extremamente técnica. Entrevista de emprego? Você foi? Eu fui entrevistar. Você foi entrevistar uma Eu estava pessoa, selecionando uma pessoa para uma posição extremamente técnica, para trabalhar comigo. E aí eu tento deixar, quando existe, né, essa possibilidade, baseada em conhecimento, né, pelo menos um homem e uma mulher, ou, né, 2 mulheres, ou, né, tentar pelo menos dar uma equilibrada ali. Meu time já está 50-50 de líderes. Que bom! E aí, aqui a gente perde. No Itaqui é 2/3, 1/3. 2/3 de mulheres, 1/3 de homens. Aqui. É uma evolução, mas eu acho que você ter essa consciência é super importante. E aí eu tô lá entrevistando, e eu entrevistei um menino, e foi muito bem, tecnicamente, e eu entrevistei ele durante 1 hora, falei, tá ótimo, conhece, tá preparado para a vaga, e fui entrevistar a menina. A menina tinha curso no ITA, a menina tinha formação não sei o quê, formação nos Estados Unidos. Olha. Eu fiquei 2 horas sabatinando a menina. Olha. Até o ponto, Miguel, que eu parei e falei assim, para, Cláudia, será que se ela fosse menino, eu estaria ainda sabatinando ela? Será que não tem nenhum viés inconsciente dentro de mim? Não intencional. Isso é o viés não intencional. Né? Que pode ser por conta de você não ter estudado sobre isso. Então, eu dou muita palestra sobre, né, equidade de gênero. E aí, esses dias eu encontrei um CIO, colega meu, que assistiu a minha palestra, ele falou assim, Cláudia, depois que assisti a tua palestra, mudou a forma como eu entro numa sala de reunião, como eu escuto, como eu entendo, como... Poder ouvir atentamente. Porque teve acesso à informação de quais são os tipos de viés. Tudo isso está escrito no livro. Mas eu acho que é importante, porque você trazer isso para a luz da ciência e não de mimimi, porque não realmente acontece, é o que vai fazer a diferença, é o que vai cobrir esse gap que, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, vai demorar 132 anos.
132, de diferença não entre é? homens e Meu Deus. mulheres nas carreiras, né? Não estou nem Sim. falando só de tecnologia. De estereótipos a gente já falou, o preconceito não tem jeito, né? Quanto é Aí preconceituoso, aí é a proposital, aí aí é a pessoa aí é ruim de coração, intencional. a gente fala lá em Minas. Você também comenta que diversidade ajuda, sob Ajuda todos os aspectos. demais. Não é só aquela coisa que, digamos assim, humana e não, ajuda financeiramente, ajuda na estratégia, ajuda a ter melhores resultados. Tem uma É isso? pesquisa se não me engano é da Deloitte, que as empresas mundo, né, que as empresas que têm um comitê executivo mais diverso, elas têm um ROI 66% maior. Olha, Mas como eu gosto de aterrissar as coisas, você conhece a história do Tupperware? da 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 indústria Tupperware, sim, isso Sim. eu era garotinho quando É. Tupperware Eu chegou não vou por lembrar o aqui. nome do fundador, É, mas enfim, ele é, inventou o plástico, um homem, né, inventou o plástico vendido de duro. porta a porta, fazia as reuniões nas Isso. casas, Mas ele só tal. inventou o plástico e ele apresentou para uma amiga dele, e ele não sabia o que fazer com aquilo. Não E sabia foi mesmo. e foi uma mulher que falou assim: "Por cá", naquela época não tinha geladeira, né, Não, do jeito que era hoje e tal, "por que que você não coloca uma tampinha colorida e a gente começa a oferecer para as minhas amigas de casa em casa?". E foi assim que nasceu a Tupperware. Tupperware. Então eu acho que, é o melhor de cada um que faz o bom. Uhum. E o melhor de cada um, ele não pode ser igual em todo mundo. Se você entrar numa sala de reunião onde todos têm a mesma ideia, todos vestindo camiseta preta, todos vestindo o mesmo tênis, cara, o que que vai sair dali? Você vai desenhar um software para pessoa que mora nos jardins. Tem que sair da tribo, como diriam Tem que seus sair da adolescentes tribo, em tem que sair casa, da né? tribo. E hoje, essa nova geração é muito fora da tribo. Então, é muito também importante você misturar gerações. Você convive com isso agora o tempo todo, Direto. né? Então, e a gente só aprende. A gente só aprende. Deixa eu aproveitar e dar um recado que aqui na página 84 do seu livro, Cláudia, você faz um diagraminha aqui falando o que muita gente, obviamente, conhecemos, né? Mas que exemplifica bem o que é diversidade, né? Diversidade é quando você tem um lugar na mesa. Isso é diversidade. O cara pode sentar, mas vamos um pouco além e vamos incluir esse cidadão. Incluir é quando você pode falar. Então vamos dar voz para essa pessoa que já está sentada à mesa. E para ser realmente, ah, digamos, completo esse ciclo, teria que chegar no que é o pertencimento que você fala assim. É quando esta pessoa é ouvida, como você falou que aquele CIO que ouviu outra palestra passou a entrar nas reuniões Ouvindo, ouvindo ativamente, né. ouvindo. O número, Miguel, ele não serve para nada. Eu já trabalhei em empresas que têm programas de diversidade que querem que seja um terço, dois terços, né, de mulheres, e às vezes são, mas onde você não tem voz ativa nenhuma. Só E para cumprir tabela, como a só para gente cumprir diria? tabela. Ah, Talvez um entendi. terço daqui seja um terço onde esse um se sinta bem, consiga ter voz ativa e etc, etc. Isso é equidade de gênero e outras equidades que a gente pode trazer. Além desses, gatilhos todos que você teve, alguma coisa lá de fora te inspirou também para você escrever esse livro? Acho que meus Alguma próprios. grande autora, ou Ah, sim. filme, Tem um livro que eu ou gosto uma muito. Ada Lovelace, que foi a Ah, primeira sim. programadora naquelas máquinas, máquinas, analógicas de Charles Babbage, né, ou Charles Babbage, né, mas isso foi em 1800 e alguma coisa. Mais recentemente, qual delas que te inspirou, Eu gosto Cláudia? muito do livro Escute o que ela diz, da Johanne Lippmann. Depois a gente pode colocar um link para o livro, que fala também de um jeito muito simples dos desafios que as mulheres têm no ambiente de trabalho. Então ela fala inclusive de alguns Isso é tipos. mundo americano, nos Mundo Estados americano, Unidos. ela fala inclusive de alguns segmentos que são mais desafiadores, ela fala do gasto que a mulher tem para ter uma mesma imagem no ambiente de trabalho, com cabelo, com roupa,
que é um gasto que não se equipara ao homem. Ela fala que as mulheres são muitas vezes forçadas a dar mentorias mais para as mulheres e que precisa investir tempo nisso, enquanto que os homens já também não se sentem nessa obrigatoriedade. É um livro maravilhoso, fácil de ler, uma linguagem super tranquila. E Estrelas Além do Tempo, né? Ah, esse filme, para quem não Eu assistiu, adoro. Porque mexe com mulheres, com com tudo, tecnologia. com tudo, com tudo, Então, com tudo. foram as minhas grandes Das inspirações. minhas fichinhas aqui, vamos passar para uma outra coisa que nós discutimos aqui. Você falou bastante do Gustavo, do Gabriel. Outra coisa que eu escuto bastante é o problema. O problema não, é um agravante na carreira profissional da mulher pelo fato de a maternidade fazer parte disso em algum momento. Obviamente que tem mulheres, a gente conhece executivas, exemplos, não preciso citar nomes aqui, mas da própria IBM, onde você trabalhou, uma mulher da IBM está no Olimpo, entendeu? Mas ela nunca teve filhos, nem nada, etc. Então, a maternidade é um complicador ou ajuda? Eu acho que é um desafio, Miguel. É uma conta que não fecha. E não vai fechar nunca. Se você Não quiser fecha em que se sentido? você quiser ser perfeito em tudo, você não vai conseguir. Então, tem horas Sacrificar uma coisa ou outra, que de você alguma vai, forma. sim, dar mais atenção ou dar mais tempo, que é o nosso bem mais precioso, para a vida profissional. E aí você vai ter que ter uma boa rede de apoio para te ajudar. E eu tive. Eu também não sentei aqui à toa, eu tive apoio de ex-marido, eu tive apoio de familiares para poder conseguir conectar a logística que é ter um filho, viagem, etc. Mas, ao mesmo tempo, ela transforma seu jeito de pensar. Eu falo que se eu troco o meu tempo, que é o bem mais precioso que eu tenho, para estar na empresa e não estar com meus filhos, que são as pessoas que eu mais amo nesse mundo, eu tenho que fazer desse tempo o melhor possível. Eu vou fazer tudo muito bem feito, eu vou estar muito feliz naquele tempo e ter muito sucesso ali. E me traz resiliência, me traz pacificação, né? Eu falo que quando você vira mãe, você aprende a contornar não como rio, né? Não como pedra, né? Que Sei, bate. bate até Não, que é for. como um rio. Você fica mais pacificador quando você fica mais tolerante. Então, eu acho que eu estava vendo a Junqueira do Nubank falando Cristina sobre, a Junqueira. Cristina falando sobre a maternidade, e concordo 100% com ela, que eu acho que transforma muito a maneira como você se posiciona e como você se relaciona com as outras pessoas. Por outro lado, é uma conta que não fecha. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Vou te contar um caos também que está no livro, que é super engraçado. Dessa mesma vizinha minha, tem um filho, é outra vizinha, tem um filho da idade do meu, e eu estava num momento eu até contei isso no meu TEDx, estava no momento do meu desfraude, Você fez um TEDx em Campinas, em inclusive. Campinas. Estava no momento do desfraude do Gabriel. Hum. E eu saía 8 horas da manhã, vida de executivo, tecnologia e tal, chegando 9 horas da noite, 10 horas da noite, cheguei na minha casa, parecia uma cena de guerra. Xixi, cocô pra todo lado. Eu queria morrer, Miguel. Eu falava, meu Deus do céu, como que eu vou conduzir a área de tecnologia de uma empresa se eu não consigo desfraldar uma criança? Eu não consigo E o desfraldar. Gustavo dando risada numa Gustavo dando dessa. risada, Claro. mas também, né, o Gabriel tinha 2 Ele nessa tinha época, 12, 12 né? anos, né, e aquele caos, né, ia babar, aquela coisa, logística, né, caos. Ou seja, Ou a você sociedade recomendaria cobra. para todo mundo que uma vida balanceada seria o melhor dos mundos? Eu recomendaria para todo mundo que não existe vida balanceada, você vai ter que aprender a lidar com as suas frustrações. Eu perdi fada do Vai dente, levar porrada dos dois eu perdi lados. fada do dente Se passando em fica em casa casa. e não troca a fralda, ou se não aparece em casa e não Exato, troca eu a tive fralda. muito conflito familiar, eu tive muita reunião do trabalho que eu perdi. Então, assim, não existe esse equilíbrio. Você sabe, como pai também você deve ter vivido isso. Vida não de executivo, fui executivo 12 anos da minha vida, mas 35 anos como empresário. E vida de empresário no começo, hoje, né? Depois que dá certo. É isso, fica mais fácil. Mas no começo da nossa carreira artística, né? Adelson e eu principalmente lá atrás, apesar que já tem
pessoas aqui que estão há 20 anos com a gente, que você conhece, o André Cavalli, uma Sim. Gabriela Vicari, etc. Eu saía de casa, meu filho estava dormindo, e eu voltava, ele também estava dormindo. Não façam isso se puderem, obviamente. Tentem não fazer isso, e se puder, sempre pode, porque são escolhas que São você escolhas. tem que tentar se programar, tem que tentar conversar com seus superiores, ou mesmo se você é um empresário, Dá uma balizada. Então eu saber que acho vai errar dos dois lados. Tem que é, ser assim, não tem e outro tentar jeito. balizar. Então eu também errei muito, priorizei errado e você vai mas sempre é tempo, né. Eu falo que tudo bem, passou uma fase de bebê, mas vai ter a fase de avô, vai ter a fase de estudante, vai ter a fase então, é isso, eu acho que é lidar com a culpa, esse ressignificação e tentar fazer o seu melhor. Desse capítulo que nós estamos falando aqui, falamos do Gustavo, do Gabriel, você aprendeu com eles alguma coisa que não foi no MBA, no mestrado e nem no doutorado? Ah, eu acho que tudo, né, Miguel. Acho que, você aprende humildade quando você é mãe, você aprende, a precisar das outras pessoas para te ajudar, você aprende resiliência, você aprende pacificação e você aprende o maior amor e a maior prioridade que você tem no mundo. Por mais que, se eu tivesse escolhido só a maternidade, eu não seria tão completa, porque eu gosto muito do meu trabalho e etcétera. Se eu tivesse renunciado à maternidade, eu também não seria. Então, ele aprende também a você tentar equilibrar essas bolas de vida e borracha da melhor forma que você consegue. Porém, caminhando aqui para o final da nossa conversa, que eu não sei quanto tempo a gente está conversando aqui, né, Já foram mais de 2 dedinhos. mas já esses 2 dedinhos foi dedinho que nem o tirinho do mineiro, né, um Meu tirinho de dedinho, logo espingarda, ali. que é logo ali, o logo ali do mineiro, né. Ah, que recado você daria para esse jovem, essa jovem principalmente, sobre a carreira executiva? Eu acho que, primeiro se autoconhecer, e o autoconhecimento ele parte de muito estudo, de muita análise, não é o que os outros falam de você. É o que você entende que você pode oferecer como as suas fortalezas, como os seus talentos, que é o que a gente discutiu ali. E colocar amor e energia em tudo que faz, Miguel. Eu acho que quando você faz negócio com energia, pode até dar errado um tempo. Você sabe disso, você começou teu negócio, olha onde você chegou. Mas quando você faz de maneira genuína, né, com energia, com amor, não tem como dar errado. Você vai passar os seus perrengues, Vai. vai ter muita percalço, você vai achar que você não vai ganhar, mas lá na frente vai dar certo de um jeito ou de outro. O universo vai te devolver, eu tenho certeza disso. Então tenha um plano claro, se conheça, tenha um plano claro e cada dia da sua vida você pode estar dando enter. Entenda o que que aquele enter vai fazer para o negócio, entenda como você transforma as vidas das pessoas através do seu trabalho, e procura ser participativo, procura estar e montar relacionamentos, fazer uma boa rede de comunicação, porque tudo isso vai fazer vocês chegarem onde vocês querem. E contem com quem já passou, né, Verdade. pela estrada. Planos para o futuro, Cláudia? Bom, eu quero continuar dando aula, que é a minha grande paixão. Acho que ainda tem um ciclo para encerrar na Copa. A gente está fazendo grandes coisas lá com relação à A transformação digital. professora continua na A veia. professora continua na veia, adoro dar aula e faço muitas palestras, né? E eu quero escrever mais um livro. Então, esse é o plano. Eu não sei ainda sobre, mas tô quase lá. Só podia ser a Cláudia Marquesani. Não, não é bem esse o Não, 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 título, isso não, né? isso não. Não é bem esse título, né? Mas que legado você gostaria de deixar, principalmente para o Gustavo e para o Gabriel? Acho que é um legado que é o legado que meu pai me deixou, Miguel. Acho que a maior herança que meu pai me deixou foi o exemplo mesmo, sabe? Um legado de trabalho, de esforço, e de amor. Saber que, né, no final do dia, são eles e por eles que a gente faz o que a gente faz e que a gente está nesse mundo. E uma última pergunta antes de você me autografar esse livro aqui, que eu já folhei, já li de frente para cá, né? Trouxe a minha caneta. Como é que
Cláudia Marquesani gostaria de ser lembrada? Eu acho que como uma pessoa que sempre teve boas intenções nas suas ações, que sempre quis ser uma líder que transforma a vida das pessoas com as quais ela convive, e a pessoa que sempre quis fazer o melhor possível dentro com o ferramental que ela tinha nas mãos. Só podia ser a Cláudia Marquesani. Obrigada, Miguel. Eu te agradeço de coração. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Você já esteve aqui no Itaqui, Sou já de casa, participou de casa. sobre todos os aspectos e conosco nos nossos fóruns, uma grande parceira que você é adorada por todo mundo aqui, Obrigada. muito querida, você sabe Obrigada. disso, mas nunca tinha estado Não, conversando e para mim é um sonho estar aqui, né? conosco aqui. Vocês Que fazem bom, parte da minha história. fico feliz com isso. E Obrigada. compartilhando essa carreira artística maravilhosa Obrigada. com toda a nossa audiência, a quem eu desde já agradeço de coração também por estarem conosco em mais um episódio do Histórias da TI. E não deixem de assistir o próximo Histórias da TI. Vamos lá, Cláudia. O livro está aí, a caneta, como eu lhe prometi, por favor. Ainda bem, porque eu nunca ando com caneta. Obrigada. Eu te agradeço Obrigada pelo de coração, convite. querida.